Nesse capítulo, eu vou resolver alguns exercícios sobre cinemática vetorial, alguns exercícios clássicos, tá? Normalmente são cobrados em provas e vestibulares. Então, para iniciar, vamos começar com exercícios do tipo assim, um barco navegando em um rio. Tá? Para começar a explicar esse tipo de exercício, vamos representar aqui um esquema assim. Você tem aqui tipo uma represa, tá? Porque não é um rio. Depois eu vou representar isso aqui como um rio. Suponha que você tenha aqui a água esteja parada, tá? E um barquinho nessa represa, ok? Então, a velocidade do barco é nula e a velocidade da água também é nula, tá? É uma água represada aqui. Agora, você poderia ter o barco com uma certa velocidade em relação a essas águas. Normalmente, quando você coloca a velocidade do barco, é a velocidade do barco em relação à água, supondo como se a água tivesse parada. Tá? Então, é a velocidade real do barco em relação à água. Porque você pode ter aqui um outro tipo de problema. Vamos supor que o barco esteja parado em relação à água, mas a água esteja em movimento. Você tem aqui uma correnteza. Tá? Essa correnteza vai levar o barco junto com ela. A velocidade do barco em relação à água vai ser nula. O barco está com o motor desligado. Só que ele vai ter, em relação à margem, uma certa velocidade que vai ser a velocidade da correnteza. Agora, imagine que, além dessa velocidade da correnteza, você também tem uma velocidade real do barco. Essa velocidade real do barco vai ser somada à velocidade da correnteza. E em relação a um observador aqui na margem, vamos colocar um observador na margem? Em relação a um observador aqui na margem, tá? Esse barco ele vai ter uma certa velocidade em relação a esse observador. Tá? Então vamos lá. São duas coisas. Uma, a água parada e o barco ter uma certa velocidade. Essa velocidade nós vamos chamar realmente a velocidade do barco. Tá? Que vai ser a velocidade em relação à água que está parada e em relação ao observador também que está parado. Tá? Agora, se a correnteza tiver uma certa velocidade também, e aí então o observador ele vai ver não só a velocidade do barco, como também a velocidade da correnteza. A correnteza vai estar aumentando a velocidade desse barco aí. Tá? Então vamos ver isso neste problema. Olha, um barco está com o motor funcionando em regime constante. Sua velocidade em relação à água tem um módulo igual a 5 metros por segundo. Então vamos analisar isso. A velocidade do barco em relação à água é de 5 metros por segundo. Então, eu vou representar aqui um vetor velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, nesse vetor velocidade, a velocidade do barco. Isso é um vetor. Tá? Eu vou colocar aqui, olha, que o módulo, né, a velocidade do barco, que é o módulo da velocidade desse vetor, vale 5 metros por segundo. Essa é a velocidade do barco. Agora, a correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo, ou seja, além da velocidade do barco, agora sim eu vou ter a velocidade da correnteza também. Vamos representar aqui a velocidade da correnteza. Aqui nós temos a correnteza do rio. Eu vou estar representando aqui o vetor velocidade da correnteza. Velocidade da correnteza. Eu sei que a velocidade da correnteza tem um valor de 2 metros por segundo. Tá? Bom, determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações distintas. Então, olha, eu estou perguntando a velocidade do barco em relação a esse observador aqui que está parado nas margens do rio.
Ok? São 4 situações distintas, tá? Eu vou separar uma por uma aqui. A primeira situação aqui, o barco navega paralela à correnteza, rio abaixo. Quer dizer, o barco está a favor da correnteza. Tá? Isso aqui é um problema simplesmente de análise vetorial. Tá? Como os dois vetores estão na mesma direção e sentido, a velocidade resultante em relação ao observador parado na margem vai ser a soma vetorial das velocidades. Tá? Então, como você vai simplesmente somar dois vetores que estão na mesma direção e sentido, você pode somar diretamente o módulo dos dois. Tá? Então, nós vamos ter aqui ó, que a velocidade resultante, vamos representar assim, ó, velocidade resultante. A velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Então, nesse caso, a velocidade resultante é igual à velocidade do barco, que vale 5, mais a velocidade da correnteza, que vale 2. Então você tem uma velocidade resultante em relação às margens aí de 7 metros por segundo. Tá? Essa é a resposta já dessa letra A aí. Tá? Observe que tanto o barco e a correnteza estão na mesma direção e sentido. Então você vai somar a velocidade dos dois. Ok? Agora vamos para uma segunda análise. O barco agora navega paralela à correnteza, mas agora rio acima. Ok? Então eu vou aproveitar o desenho anterior aqui e vamos inverter. Eu irei inverter aqui a velocidade do barco. Afinal de contas, agora o barco está tentando subir o rio. Tá? Então eu tenho a velocidade da correnteza para um lado e a velocidade do barco para o outro. Outra aqui, né? A velocidade do barco tem que ser maior do que a velocidade da correnteza, porque senão ele não conseguiria subir o rio. Vamos supor que a correnteza aqui com a velocidade de 2 metros por segundo. Se o barco também tivesse 2 metros por segundo sentido oposto, ele ia ficar parado em relação à margem, porque ele simplesmente iria anular a velocidade da correnteza. Então, para o barco subir o rio, ele tem que ter uma velocidade própria maior do que a velocidade da correnteza. Agora você tem dois vetores na mesma direção, porém em sentidos contrários. Tá? Então, para você ver agora qual é a velocidade resultante quando o barco navega paralela à correnteza, mas rio acima. Tá? Então, repetindo aqueles dados que nós tínhamos inicialmente, velocidade do barco 5 metros por segundo e velocidade da correnteza 2 metros por segundo. Como agora eles estão em sentidos opostos, nós iremos fazer a diferença. A velocidade resultante vai ser igual à velocidade do barco, que é maior, tá? Sempre você pega o maior primeiro, menos a velocidade da correnteza. Então a velocidade resultante vai ser igual à velocidade do barco 5, menos a velocidade da correnteza, que vale 2. Então a velocidade resultante em relação às margens será de 3 metros por segundo. Esta é a resposta da letra B. Tá? Você tinha que o barco estava tentando subir com 5 metros por segundo, mas a correnteza está tentando jogar ele em sentido oposto com 2 metros por segundo. Nesse caso, você subtrai. Vamos agora para o terceiro caso. O barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem. Agora o barco vai tentar atravessar o rio perpendicularmente. Então o que vai acontecer? Vamos aproveitar novamente o mesmo desenho. Só que agora o barquinho vai tentar atravessar perpendicularmente. Então, olha, eu vou trocar esse barquinho. Olha, o vetor velocidade vai ser para lá agora, né? Nós vamos ter o vetor velocidade para lá. Então, o barco vai tentar atravessar para lá. E eu vou colocar um barquinho aqui, olha, tá? O barquinho vai tentar atravessar o rio perpendicularmente, tá? Com a velocidade que ele tinha ali.
Ok? Vamos pegar os dados aqui das velocidades. Velocidade do barco 5 metros por segundo, velocidade da correnteza 2 metros por segundo. Deletar esse barco aqui. Bom, então o barco agora está tentando atravessar para lá. Vetorialmente, o que você vai ter? Olha, vamos clonar os vetores aqui. Ó. Você tem a velocidade da correnteza para cá. E tem a velocidade do barco para cá. Velocidade da correnteza, é um vetor, e a velocidade do barco também, que é um vetor. Qual vai ser a velocidade resultante aqui? O que realmente vai acontecer com o barco? Olha, a velocidade resultante vai ser para cá. Então, olha, nós teremos uma velocidade resultante nessa direção e sentido aqui, ó. Ou seja, o barco, ao tentar atravessar perpendicularmente aqui, você sabe que a correnteza vai estar carregando ele. Então ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Ele vai estar atravessando e a correnteza vai estar levando ele. Ele não vai chegar aqui do outro lado, na mesma posição que ele saiu, né? Na mesma vertical aqui, olha. Que à medida que ele tenta atravessar, a correnteza vai estar carregando ele. Então ele vai estar chegando uma certa distância rio abaixo. Tá? Então a direção real dele está sendo essa aqui, ó, tá? Devido à correnteza. Então esse movimento é que o observador vai ver ele parado lá nas margens. Então em relação às margens, que movimento que você vai ter? Você vai ter essa diagonal aqui, que na verdade é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Como eu tenho a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, fica fácil calcular a velocidade resultante. Vou representar aqui. Esta é a velocidade resultante. Ok? Então nós teremos assim, olha, que a velocidade resultante, na verdade, é uma soma vetorial. É a soma da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Ok? Em módulo, essa velocidade resultante será igual a raiz quadrada da velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Então essa velocidade resultante aqui, que é o que o observador está vendo lá na margem, será igual a raiz quadrada de velocidade do barco ao quadrado, 5 ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado, 2 ao quadrado. Então você vai ter que a velocidade resultante será igual a raiz quadrada de 25 mais 4, né? Vai dar 29. A raiz quadrada de 29, essa velocidade resultante, ela vai ser aproximadamente 5,4 metros por segundo. Esta é a resposta desta letra C. Ok? Agora, vamos supor que você quisesse realmente atravessar na perpendicular. Olha, vamos supor que você tivesse aqui um ponto A e aqui um ponto B. Você quisesse chegar lá no ponto B. Como é que você vai chegar no ponto B se a correnteza está te levando aqui para baixo? Você teria que colocar o barco numa certa situação aqui, olha, tentando ir contra a correnteza. Tá? Ele teria que pegar uma diagonal aqui para a esquerda, para que na realidade ele atravessasse aqui, ó, perpendicularmente. Ok? Que vai ser exatamente a nossa próxima letra, que é a nossa próxima pergunta. Olha, o barco movimenta-se indo de um ponto a outro, situado exatamente em frente
na margem oposta. Então vamos fazer isso, olha, copiei aqui, tá, do exercício anterior, esse vetor agora eu não botei ele aqui, né? O barco, ele vai ter que atravessar desse ponto A aqui, que ele está, e vai ter que chegar exatamente na margem oposta aqui, no ponto B. Para isso, ele vai ter que navegar para cá, né? Você vai ter que inclinar ele para cá. Vou inclinar esse vetor aqui também. Ó. O barco ele vai ter que estar navegando numa direção aqui, olha, contra a correnteza, de maneira que ele possa ter um vetor resultante de travessia do ponto A para o ponto B. Essa daqui é a velocidade real do barco, para cá. Tá? Vamos apagar esse vetor aqui agora. Vetorialmente, o que você vai ter? Olha bem, pega a velocidade do barco. A velocidade do barco está para cá. Velocidade do barco. Soma com a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza está para cá. De maneira que você agora vai ter o vetor velocidade resultante. Esse é o vetor velocidade resultante que eu estou procurando. Tá? Então, olha, a velocidade real do barco em relação à correnteza continua para cá, a velocidade da correnteza para cá, e aí você vai ter a velocidade resultante, que é o barco atravessando aqui. Tá vendo? Você com os valores em mãos dá para você calcular esse ângulo aqui numa boa. É fácil. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha, o que eu tenho agora? Que a hipotenusa agora, notem que é a velocidade do barco. Tá vendo? Então eu tenho assim, olha, vetorialmente, eu tenho que a velocidade resultante, ou vetor velocidade resultante, é igual ao vetor velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Agora, você enxergando o teorema de Pitágoras aqui, o que você tem? Que a velocidade do barco ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que é a velocidade resultante ao quadrado, mais a velocidade da correnteza elevado ao quadrado. Como eu estou querendo a velocidade resultante, então eu vou ter que a velocidade resultante ao quadrado será igual à velocidade do barco ao quadrado menos a velocidade da correnteza ao quadrado. Eu só inverti o lado aqui, tá, gente? Olha, manter a velocidade resultante ao quadrado está aqui. A velocidade da correnteza ao quadrado eu tive que passar para cá subtraindo. Então eu passei para cá subtraindo. Eu só inverti os lados. Ok? Então, como você vai calcular isso aqui? Eu sei agora que a velocidade resultante, então, ela será igual a raiz quadrada da velocidade do barco ao quadrado menos a velocidade da correnteza ao quadrado. Então, a velocidade resultante será igual, vamos substituir, raiz quadrada, a velocidade do barco é 5, né? Então você vai ter aqui 5 elevado ao quadrado, menos a velocidade da correnteza, 2 elevado ao quadrado. Então a velocidade resultante será igual a raiz quadrada de
25 menos 4, 21. Ok? Então nós teremos aqui uma resposta que a velocidade resultante em relação às margens ali vai ser igual a aproximadamente 4,6 metros por segundo. Esta é a resposta da letra D. Ok? Então o que você tem que entender bem aí é o seguinte, que a velocidade do barco, quando se fala velocidade do barco, é a velocidade real dele. Que ele vai ter em relação à água. Como se a água tivesse parada, ele vai ter aquela velocidade real dele. Tá? E aí você vai ter que jogar com a velocidade da correnteza vetorialmente, dependendo do que você está perguntando aí, né? Você vai ter que jogar vetorialmente a análise do problema aí. Vamos a esse outro problema. Um barco atravessa um rio de margens paralelas e de largura 4 km. Devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens é de meio quilômetro por hora. E em relação às margens? Na direção perpendicular às margens, a componente da velocidade é de 2 km por hora. Pergunta-se, quanto tempo leva o barco para atravessar o rio? E ao completar a travessia, qual é o deslocamento do barco na direção das margens? Bom, vamos aproveitar o esquema do problema anterior. O que a gente entende aqui no enunciado? Que o barco está tentando atravessar o rio, mas ele está pegando uma direção para lá, devido à correnteza. Tá? Então, devido à correnteza, o barco ele vai estar sendo carregado pelas águas. O barco vai estar fazendo esse movimento aqui. Ó. E aí o que o problema fala? Que a componente... Bom, primeiro ele fala que o rio ele tem 4 quilômetros. Vamos representar isso. A largura do rio aqui, ó, é de 4 quilômetros. Tá? E ele fala que a componente do barco ao longo das margens é de meio quilômetro por hora. Ou seja, você tem aqui, ó, se você projetar esse vetor aqui, olha, você vai ter uma componente para cá. Ele fala que essa componente aqui tem valor de VA, que é meio quilômetro por hora. Em relação às margens. E na direção perpendicular, a componente de 2 km por hora, ou seja, projetando esse vetor aqui, ó, na perpendicular às margens, perpendicularmente às margens, você vai ter esse vetor aqui, olha, que é VB, é a velocidade de 2 km por hora. Por hora aqui. Ok? Meio quilômetro por hora é a projeção na direção das margens e 2 km por hora perpendicularmente. Ok? Aí eu pergunto, quanto tempo leva o barco para atravessar o rio? Olha, como ele vai atravessar um rio de 4 km, essa velocidade aqui, ó, de A, que é devido à velocidade da correnteza, não vai me interessar. Só vai me interessar essa velocidade de travessia perpendicular. Ah, mas o barco está vindo para cá, ó, nessa direção. Não importa. O que importa é que você não está querendo o tempo de travessia. O tempo de travessia você vai usar essa velocidade da travessia. Como se não existisse correnteza. Tá? Pega realmente a velocidade da travessia. E aí, olha, para resolver a letra A, então, você vai ter a velocidade de travessia, que vai ser um movimento uniforme, como se o barco estivesse atravessando com 2 km por hora. Você vai pegar apenas essa componente da velocidade aqui. Ó. Então você vai ter aqui, ó, que a velocidade do barco é igual ao tanto que ele tem que atravessar, dividido pelo tempo. Velocidade é ΔS por ΔT. Substituindo, então, eu vou ter aqui, olha, velocidade 2, distância. Qual vai ser a distância que ele teria que percorrer aqui para atravessar o rio? Olha, 4 km. Dividido pelo tempo. Eu vou estar calculando o tempo aqui. Ó.
Você poderia usar também S igual a S0 mais VT, tá? Da mesma coisa. Então, o intervalo de tempo, ΔT, será igual a 4 dividido por 2. Ou seja, esse barco gastará 2 horas para atravessar esse rio. Ok? Então, olha, fica fácil quando você pensa vetorialmente, por causa disso, são vetores independentes. Tá te interessando a travessia do rio. Então você vai usar a velocidade de travessia aqui, ó, somente para travessia. Então, olha a pergunta letra B agora, olha. Ao completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção das margens? Então, se for para pegar agora na direção das margens, olha, eu quero saber quantos quilômetros o barco desceu aqui. Olha, não me interessa agora a velocidade de travessia. O que me interessa é a velocidade que ele está descendo o rio. Tá? Então, novamente, é um movimento uniforme. Então, para resolver a letra B, tá? Vamos chamar, por exemplo, aqui de X. Tá? Quero saber assim, ó, quantos quilômetros o barco desceu aqui. Ó. Tá? O barco saiu daqui. Quantos quilômetros ele desceu o rio abaixo? Que na verdade ele está atravessando aqui. Né? Ok? Então você vai ter aqui ó, que a velocidade A, que eu estou pegando rio abaixo, é igual a quantos quilômetros o barco desceu. Vamos chamar de X. X sobre ΔT. Tá? Velocidade é deslocamento pelo tempo. O deslocamento é o X que eu estou procurando. Dividido pelo tempo. Eu sei que ele atravessou em 2 horas. Qual que é a velocidade A? Meio quilômetro por hora é igual ao X que eu estou procurando, dividido por ΔT, que é 2 horas. Vale 2 horas. Passo 2 multiplicando. O X, então, é igual a 1 quilômetro. Ele percorreu 1 quilômetro rio abaixo. Tá bom? Agora, se eu te perguntasse assim, qual foi o deslocamento real do barco? Olha, ele atravessou o rio de 4 quilômetros, tá? Seria isso aqui, ó. Ele atravessou um rio de 4 quilômetros. Mas você sabe que para atravessar esse rio de 4 quilômetros, ele desceu 1 quilômetro rio abaixo. Tá? Então, o deslocamento seria esse aqui, né? Você pega aqui, olha. É a soma vetorial aqui, ó. Seria esse o deslocamento. Tá? Você teve o deslocamento de 4 km para cá, o deslocamento de 1 km para cá. Esse seria o deslocamento real aqui, ó. ΔS real aqui, vetorial, né? O deslocamento do barco. Aí você teria que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Você resolveria, você acharia o deslocamento real do barco aqui, tá? Que eu poderia perguntar isso. Tá? Qual foi o deslocamento real do barco? Né? Porque aqui, na verdade, eu perguntei qual foi o deslocamento do barco na direção das margens. Ou seja, nessa direção X aqui. Ok? Vamos ao terceiro. A escada rolante que liga a plataforma de uma estação subterrânea de metrô ao nível da rua move-se com velocidade constante de 0,80 metros por segundo. Tá? Então você tem uma escada rolante, vamos representá-la aqui, ó. Uma escada rolante que se move com uma velocidade de 0,80 metros por segundo. Tá? Eu posso estar representando aqui ó, o vetor velocidade da escada rolante. Sabendo que a escada tem uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal, determine com o auxílio da tabela adiante a componente vertical de sua velocidade. Então, o que ele está falando? Que nós temos aqui uma inclinação de 30 graus com a horizontal. Vamos representar aqui, ó. Com a horizontal, eu tenho uma inclinação de 30 graus. Tá? Ele pede a componente vertical dessa velocidade. Então, olha só, como eu tenho um vetor velocidade aqui, eu posso projetar esse vetor velocidade aqui no eixo x, eu teria aqui uma componente horizontal da velocidade. Tá? E se eu projetar esse vetor aqui no eixo y, eu vou ter uma componente vertical da velocidade. Tá? Ou seja, é simplesmente projeção de vetores. Eu vou projetar o vetor velocidade, tá? No eixo y, que vai ser o cateto oposto aqui. Então eu vou representar aqui,
Então, olha, projetando esse vetor velocidade no eixo x, eu teria aqui um vetor vx aqui. E projetando esse vetor velocidade no eixo y, eu teria um vetor vy aqui, ó. De maneira que a soma vetorial do Vx com Vy daria a velocidade da escada rolante. Ok? Como na letra A ele pede a componente vertical da velocidade, eu quero essa componente Vy aqui, ó. Representando isso aqui como a letra A, né? Estou resolvendo aqui a letra A. Então eu quero saber qual é o valor do Vy aqui, ó. Tá bom? Olha, você poderia considerar tudo como vetor, tá? Mas aí você não colocaria o valor, né? Esse aqui é um vetor V, esse aqui seria o vetor Vy, tá? O vetor V, ele tem o valor de 0,80 metros por segundo. Então vamos lá. Para achar o valor de Vy em um cateto oposto, nota que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Eu vou projetar a velocidade em um cateto oposto aqui, ó. Tá? Então eu tenho que Vy vai ser igual a velocidade vezes o seno de 30 graus. Projeção no cateto oposto. Tá? Então, Vy vai ser igual o vetor V, que vale 0,80, vezes o seno de 30 graus, 0,5, né? É meio, né? Ali está com 2 zeros, quer dizer, você pode pegar até 3 casas aí depois da vírgula, ou 2 casas depois da vírgula aqui. Então, Vy será igual a 0,40 metros por segundo. Esse é o valor da componente vertical da velocidade. Agora, olha só, naquela independência dos vetores. Olha a letra B. Sabendo-se que o tempo necessário para um passageiro seja transportado pela escada ao nível da plataforma, ao nível da rua, é de 30 segundos, então letra B, ele vai gastar o intervalo de tempo de 30 segundos para ser levado, né, de um nível até o outro. Tá? Determine a profundidade que se encontra no nível da plataforma em relação à rua. Então, eu estou querendo, na verdade, eu poderia repetir esse esquema aqui, só que para comprimentos. Né? O que você tem? Você tem uma escada rolante. Aqui você vai ter a altura, né? E aqui a base da escada. Tá? Esse ângulo de 30 graus. Ok? Então aquele negócio. A escada está subindo com essa velocidade de 0,80 metros por segundo. Tá? Mas você já não tem essa componente Vy aqui, que é a projeção dessa velocidade no eixo Y? É como se você estivesse subindo por aqui com o valor dessa velocidade, 0,40 metros por segundo. Tá? Igual nós fizemos lá no Rio, né? Você para atravessar o rio, o que interessa é a velocidade de travessia do rio. Não era a velocidade da correnteza. Então o problema é bem parecido. Tá? Só que aqui nós estamos trabalhando com escada rolante. Como eu tenho Vy, que é a velocidade de subida, tá? Aqui na vertical, eu posso trabalhar só com essa velocidade de subida na vertical. Ok? Porque na verdade eu não conheço o tamanho da escada. Tá? Eu só falo que você sobe em 30 segundos. Eu poderia até calcular o tamanho da escada aqui. Depois eu vou calcular, vocês vão ver que dá correto. Tá? Olha, trabalhando aqui com o valor de Vy, então, eu tenho que Vy vai ser igual ao tanto que ele vai subir aqui, vamos chamar isso aqui de altura, que é ΔS, né, altura, dividido por ΔT. Olha, velocidade é igual a deslocamento pelo tempo. Tá? Qual é o valor do Vy? 0,40 é igual à altura que ele vai subir, dividido pelo tempo. Ele gasta para subir cerca de 30 segundos. Então, 30. Então, a altura será igual, olha, passo 30 para cá multiplicando, 4 vezes 3, 12 metros é a resposta, é a altura, 12 metros. Tá bom? Quer ver outra maneira que você poderia fazer? Eu vou até fazer de vermelho aqui,
para diferenciar. Eu poderia, por exemplo, eu já sei que essa altura aqui é 12 metros, né? 12 metros. Ok? Como é que eu poderia chegar nesse resultado? Eu poderia calcular por aqui também. Ó. A velocidade da escada não é 0,80 metros por segundo? Olha, então eu teria assim, ó, velocidade, vou até fazer a parte aqui para não confundir, tá? A velocidade da escada é igual ao deslocamento, tá? Eu poderia chamar isso aqui de deslocamento, ó, D, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Como a escada tem 0,80 a velocidade, ou 0,80, qual o tamanho da escada rolante se você gastou aí 30 segundos para subir? Tá? Então nós vamos ter aqui ó, que o tamanho dessa escada, passo 30 para cá multiplicando, vai dar 8 vezes 3, 24 metros. Eu sei que essa escada tem então 24 metros. Ok? Se eu quero saber a altura aqui, ó, esse desnível, não é o cateto oposto? Eu pego a hipotenusa, multiplico pelo seno do ângulo. Então eu teria assim, ó, essa altura seria igual à hipotenusa, que é D, vezes o seno de 30 graus. Tá? Então a altura seria igual a 24 metros, né, que é a hipotenusa, vezes seno de 30, que é 0,5, né, que é meio. Tá? Então a altura daria 12 metros. Você vê outra maneira de se fazer, tá? Você vê que dá a mesma resposta aqui, ó. Tá? Só que como eu já havia calculado na letra a velocidade de subida aqui no eixo Y, eu já usei essa velocidade de subida para calcular o desnível aqui. Tá? Eu sei que ele subiu durante 30 segundos aqui com essa velocidade projetada. Né? Outro problema. Uma partícula tem movimento circular uniforme de velocidade escalar de 10 metros por segundo, dando uma volta a cada 8 segundos. Vamos ver isso, hein? Olha, nós temos aqui uma circunferência, então. Você sabe que a partícula dá uma volta aqui, olha, em 8 segundos. Então vamos pegar aqui tempo, velocidade. Ele tem uma velocidade de escalar, né? Ele tem uma velocidade escalar de 10 metros por segundo. E dá uma volta em 8 segundos. A pergunta é o seguinte: o módulo da aceleração vetorial média para o intervalo de tempo de 2 segundos. Então eu quero a aceleração média para o intervalo de tempo de 2 segundos. Olha, o módulo da velocidade é constante, afinal de contas nós estamos com movimento circular uniforme. E o módulo da velocidade vai ser exatamente a velocidade escalar, que vale 10 metros por segundo. Como eu estou querendo aceleração vetorial média, é aquele caso, né, gente? Eu estou querendo uma aceleração que está fazendo com que o vetor velocidade mude de direção. Porque não existe uma aceleração tangencial aí. O vetor velocidade não muda de valor, ele só muda de direção. E eu estou querendo essa aceleração média no intervalo de 2 segundos apenas. Então, olha, se ele dá uma volta em 8 segundos, o que nós vamos ter aqui? Olha, uma volta em 8 segundos. Em 2 segundos, quantas voltas que ele vai dar? Tá? Então você vai ter aqui ó, uma regra de 3 simples. X vai ser igual a 2 dividido por 8. Ou seja, x é igual a 1 quarto de volta. 1 quarto de volta. Tá? Então, olha, você pode imaginar o seguinte, ele está saindo aqui do ponto A até o ponto B. Vai ser 1 quarto de volta aqui, ó. Tá bom? Isso no intervalo de tempo de 2 segundos. Ok? Mas aquele detalhe, como a velocidade não está variando, a velocidade escalar, né, desculpa, como o módulo do vetor velocidade não varia, ou seja, como a velocidade escalar não varia,
Nós não teremos aceleração tangencial, teremos apenas aceleração vetorial. Você sabe que no ponto A eu tenho uma velocidade tangente à trajetória. E no ponto B também uma velocidade tangente à trajetória. O módulo desse vetor velocidade, tanto em A quanto em B, é de 10 metros por segundo. O módulo não está variando. O que está variando é a direção. Então vamos desenvolver em azul aqui, olha. Eu tenho o seguinte, que como eu estou querendo o módulo da aceleração média, eu sei que o módulo da aceleração média será igual ao módulo da variação do vetor velocidade pelo intervalo de tempo. Tá? Agora vamos calcular o módulo do vetor, da variação do vetor velocidade. Olha, eu tinha aqui VA, eu tinha aqui VB. Né? Vamos colocar aqui, ó, VA e o vetor VB. Velocidade B aqui. Como eu quero o vetor variação da velocidade, vamos calcular a parte aqui. Ó. Quem é ΔV? Variação da velocidade. Vai ser igual ao vetor VB menos o vetor VA. Vamos representar aqui esquematicamente VB e VA. VB e VA. VB e VA. Quando você faz a diferença VB menos VA, lembra? Você vai fechar o vetor apontando para o primeiro, que é VB. Então você vai ter o vetor ΔV aqui. Ó. Esse é o vetor ΔV. Ok? Agora, como você tem os valores, né? Qual é o módulo do vetor VA? 10 metros por segundo. Qual é o módulo do vetor VB? Você sabe que é 10 metros por segundo. Então, qual vai ser o módulo do vetor ΔV? Para eu poder substituir aqui. Tá? Então você vê que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, para você calcular esse módulo do ΔV aqui, ó, vamos calcular aqui, ó, o módulo de ΔV será igual a raiz quadrada de VA ao quadrado mais VB ao quadrado. Então, módulo de ΔV vai ser igual a raiz quadrada de, aqui 100 mais 100, 200. Tá? Bom, como a resposta está racionalizada aqui, né, vamos racionalizar isso aqui, ó, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Isso aqui equivale a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Né? Então a raiz quadrada disso aí vai dar 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 2. Então, módulo de ΔV é igual a 10 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Então, esse é o vetor, o módulo do vetor variação da velocidade. Substituindo isso aqui em cima agora, olha, então, separando isso aqui, eu tenho que o módulo da aceleração média será igual ao módulo do vetor variação da velocidade, que é 10 raiz de 2, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2 segundos.
Então, módulo da aceleração média será igual a 5 raiz quadrada de 2, aceleração metro por segundo ao quadrado. Esta vai ser a resposta. Ok? 5 raiz de 2, nós temos a resposta aqui na letra B. Outro problema. Sabe-se que a distância entre as margens paralelas de um rio é de 100 metros e que a velocidade da correnteza de 6 metros por segundo. Bom, vamos fazer aquele esqueminha que a gente estava fazendo? Eu tenho que a distância aqui, olha, de uma margem a outra, né, é a largura do rio aqui, né? Eu tenho que a distância entre essas margens aqui é de 100 metros. A velocidade da correnteza é de 6 metros por segundo. Então vamos representar aqui, olha, a correnteza para cá. Velocidade da correnteza. Esse é o vetor velocidade da correnteza. Esse vetor velocidade da correnteza tem módulo de 6 metros por segundo. É constante com direção paralela às margens, né? Quer dizer, a água está descendo paralelamente aqui. Um barco parte de um ponto X. Então vou pegar aqui um ponto X aqui, ó. O barco parte daqui. O barco parte de um ponto X na margem A com velocidade constante de 8 metros por segundo. Então a velocidade do barco é de 8 metros por segundo, olha, e com direção perpendicular à margem do rio. Ou seja, então eu vou representar aqui, ó, o vetor velocidade do barco para cá. Ó. Velocidade do barco. Esse é o vetor velocidade do barco perpendicular à margem do rio. Então a velocidade do barco em módulo tem 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Ok? Com direção perpendicular. A que distância do ponto X o barco atinge a margem B? Então o que vai acontecer? À medida que o barco tentar atravessar o rio aqui, a correnteza vai estar levando ele rio abaixo. Então ele vai chegar num ponto B por aqui, ó. Tá? Mas eu não quero saber quantos metros rio abaixo ele desce. Tá? Ele pergunta, a que distância do ponto X ele chega na margem B? Ou seja, eu vou querer saber essa distância aqui, ó. A que distância em relação ao ponto X. Então, olha bem, eu vou calcular aqui, vou ver quanto tempo ele demora para atravessar esse rio. Nesse tempo que ele demora para atravessar o rio, vamos ver quantos metros rio abaixo ele desceu. E aí eu vou ter um triângulo retângulo, olha. Quantos metros rio abaixo ele desceu, ele atravessou o rio, e eu vou querer procurar a hipotenusa aqui, ó. Esse é o valor que eu estou querendo. Tá? Então, primeiro, vamos ver quanto tempo ele demora para a travessia. Para a travessia, então, eu só vou usar o vetor velocidade do barco aqui, ó, que é perpendicular às margens. Então eu tenho para a travessia que a velocidade do barco é igual ao deslocamento, ele não vai atravessar 100 metros aqui, 100 metros, tá? Dividido pelo tempo, ΔT. Eu esqueci aqui, não tinha que ter substituído a velocidade do barco. Qual é a velocidade do barco? 8. 8 é igual a 100 metros dividido por ΔT. Então, ΔT é igual a 100 dividido por 8. ΔT, então, é igual a, simplificando, 50 por 4, 25 por 2, 12,5 segundos. Então esse barco ele gasta 12,5 segundos para a travessia. Mas olha, nesses 12,5 segundos, quantos metros rio abaixo ele vai descer aqui? Ó? Que a correnteza final está levando ele. Tá? Então vamos calcular isso, e quantos metros rio abaixo, vamos chamar isso de x'. Vamos chamar de x'. Então eu tenho que a velocidade da correnteza será igual a deslocamento rio abaixo x'
dividido por ΔT. Vamos substituir. A velocidade da correnteza eu tenho 6 será igual a x' dividido por quanto tempo ele demora para atravessar? 12 segundos e meio. Então x' vai ser igual a 12,5 vezes 6. Vai dar 75 metros. Tá? Bom, então eu estou querendo, na verdade, essa distância aqui. Ó. Esta distância aqui. Ó. É que eu estou querendo. Tá? Você tem que, na verdade, quantos metros rio abaixo ele desceu com o tanto que ele atravessou. Ok? Quadrado da hipotenusa, que é essa distância ΔS que eu estou procurando aqui. Ó. Eu estou procurando, na verdade, esse deslocamento aqui. Ó. Tá? Então eu vou ter que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, esse ΔS será igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 75 elevado ao quadrado. Então esse deslocamento ΔS será igual a raiz quadrada de 10.000 mais 75 elevado ao quadrado, 5.625. Então, ΔS será a raiz quadrada de 15.625. Então, ΔS será igual a 125. Esta é a nossa resposta. 125 metros. Ok? 6. Uma roda de bicicleta se move sem deslizar sobre um solo horizontal com velocidade constante. A figura apresenta o instante em que o ponto B da roda entra em contato com o solo. No momento ilustrado, na figura a seguir, o vetor que representa a velocidade do ponto B em relação ao solo é... Olha, para você entender bem esse problema, eu vou dividir aqui em 3 partes. Tá? Nós vamos estudar primeiro a rotação da roda. Para estudar a rotação da roda, vou colocar aqui, eu vou representar, olha, você sabe que essa roda está girando no sentido horário. Tá? Então eu vou prestar atenção só em alguns pontos aqui, prestando atenção na rotação dessa roda. Olha, se a roda da bicicleta está girando, né, a bicicleta está com uma certa velocidade. A velocidade de giro da roda, na verdade, vai ser a velocidade de translação da bicicleta. Como a roda está girando, eu vou representar aqui, olha, no ponto mais alto aqui, olha, o vetor velocidade de giro da roda. Seria a velocidade escalar da roda na periferia da roda, ou o vetor velocidade. Vou escrever aqui, olha, vetor velocidade de giro da roda. Tá? Vou representar essa velocidade de giro para um outro ponto aqui, ó. Para esse ponto. Na verdade, como eu estou partindo do princípio que é um movimento uniforme, então ela está girando sempre com a mesma velocidade. Tá? Mas nesse ponto aqui de giro, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Então ele tem uma direção diferente do de cima. Vamos pegar esse ponto B aqui embaixo. O vetor velocidade já estaria indicando para cá. E esse ponto aqui? Seria um vetor velocidade apontando aqui para cima.
Tá? Olha, eu estou representando aqui a rotação da roda. Bom, mas como essa roda está girando, então a bicicleta está andando, vai existir também a translação da roda. Vamos reproduzir uma outra roda aqui. Eu vou colocar o vetor translação de vermelho. Como a bicicleta está andando para a direita, você vai ver a translação da roda também para a direita. Vai ter uma translação aqui presente. E essa translação ela vai ocorrer com a mesma velocidade da bicicleta. Então eu vou reproduzir o mesmo vetor, só que eu vou colocar ele vermelho. Olha, essa roda está transladando para lá. Tá? Ocorre a translação. Agora, se eu pegar os mesmos pontos que eu peguei aqui, sem prestar atenção na rotação, você vai prestar atenção só na translação, todos esses pontos vão ter translação. A bicicleta final está andando para a direita. Todos esses pontos têm translação. Tá? Vamos escrever aqui translação. Tá? Agora, a rotação mais a translação vai me dar aqui o resultado. Vamos pegar mais uma roda aqui. Em cada ponto da roda, repetindo os pontos, eu terei, por exemplo, no ponto mais alto, o vetor velocidade devido à rotação e o vetor velocidade devido à translação. Olha, daria esse resultado para o ponto mais alto. Para esse outro ponto, eu teria o vetor velocidade para baixo e o vetor velocidade para cá, me dando o vetor resultante numa diagonal aqui. Tá? Eu não tenho aqui nenhuma opção para esse ponto aqui. Tá? E nem para o primeiro também, né? Porque você nota aqui, olha, que o ponto mais alto da roda estaria com o dobro da velocidade da bicicleta. Tá? Porque você vai juntar a velocidade de rotação com a velocidade de translação. É o que você está vendo, a rotação junto com a translação. Então, se a bicicleta está com 20 km por hora, tá? A roda girando, o ponto mais alto da roda vai estar com 40 km por hora. Já aqui, se você pegasse 20 km por hora para cá, 20 km por hora para cá, você teria que pegar uma diagonal. Né? São dois vetores perpendiculares. Você teria que calcular o valor do vetor resultante aqui. Agora vamos estudar o ponto B, que é o mais importante para a gente aqui no problema. Ele pede, em relação ao solo, esse ponto B. Olha, a velocidade do ponto B, se eu pegar o vetor velocidade aqui, vou clonar ele, coloco para cá. E o vetor velocidade de translação aqui, coloco para cá. Como eles têm o mesmo módulo, o que vai acontecer? Vai anular. Então, o ponto da roda em contato com o solo vai ser um vetor nulo. Ou seja, não terá velocidade. A resposta vai ser essa letra E, que é o vetor nulo. Tá? Então, voltando ao exemplo, se a bicicleta tivesse a 20 km por hora, o ponto mais alto da roda vai estar a 40 km por hora, porque soma a translação com a rotação da roda. O ponto mais baixo da roda, a velocidade vai ser nula. Tá? Por quê? A translação é 20 km por hora e a rotação 20 km por hora, mas em sentido oposto. Tá? Isso vai anular a velocidade desse ponto da roda em relação ao solo. E para você ver que isso é verdade, tá? Imagina um carro andando na rua, é a mesma coisa. Ok? O carro andando na rua, ele não anda cantando pneu. Quando é que você escuta um carro cantar pneu?
Quando, por exemplo, o motorista dá uma freada, ele trava a roda e a roda vai escorregar no asfalto. Quando a borracha da roda escorrega no asfalto, o carro emite aquele som de cantar pneu. Tá? Nesse caso aí você vê como a velocidade relativa da roda em relação ao solo é nula, o carro então não canta pneu. Ou seja, a borracha não vai estar escorregando no asfalto, tá? Porque você vai ter a translação do carro para um lado e a roda girando para o outro sentido, para o outro lado. Tá? Então isso vai anular a velocidade de contato da roda com o asfalto ali. E aí o carro não vai cantar pneu, a bicicleta não canta pneu. Você não vê o carro andando, cantando pneu andando normalmente na rua. Aí, tá? Por quê? Porque o ponto de contato da roda com o solo está em repouso. Ok? Bom, se você fosse pegar esse outro ponto aqui, olha, você teria que juntar aqui esse. Vou clonar esse aqui. Seria esse vetor velocidade de rotação da roda com esse vetor, vamos clonar aqui, de translação. E aí você teria um vetor resultante pegando a diagonal aqui, seria a letra D, por exemplo. Se eu pedisse a velocidade desse ponto aqui, tá, a resposta seria a letra D. Você pegaria a rotação para cima com a translação para a direita. Você teria um vetor para cá. Ok? Bom, vamos ao último problema. Um barco desenvolvendo uma velocidade própria em relação à água gasta 20 segundos para ir de um ponto A a um ponto B, distantes de 100 metros, quando navega a favor da correnteza. Mantendo a mesma velocidade em relação à água, ele retorna do ponto B ao ponto A em 1 minuto e 40 segundos. Determine a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Então vamos representar aqui, né, um rio com a correnteza e vamos representar a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Isso quando o barco desce a favor da correnteza, né? Rio abaixo. E ele vai descer de um ponto A até um ponto B. Vamos representar também. De um ponto A até um ponto B, distante de 100 metros um do outro. Ok? Então você vai ter o seguinte: quando o barco desce, ele vai estar a favor da correnteza. Então nós vamos ter o seguinte: em relação à margem, você vai ter uma velocidade resultante. Essa velocidade resultante é dado pelo deslocamento dividido pelo tempo. Só que nós temos uma parte do problema, um barco descendo o rio, a outra parte ele está subindo o rio. Então vamos reproduzir aqui para uma segunda parte. Após o barco ter descido de A para B, ele agora vai retornar de B para A. Então o vetor velocidade agora vai ser contra a correnteza. Vetor velocidade do barco, né? Vai ser contra a correnteza. Velocidade do barco agora contra a correnteza. Então, usando aqui a equação, olha, a velocidade resultante não é deslocamento pelo tempo, nós vamos ter, primeiramente, quando o barco desce o rio e depois quando ele sobe o rio. Então, quando o barco desce o rio, você vai ter o seguinte, que a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, você vai somar os dois, né, que eles estão na mesma direção e sentido, vai ser igual à distância que ele vai percorrer, ΔS, dividido por ΔT. Tá? Isso quando está a favor da correnteza. E quando ele está contra a correnteza, você vai ter que a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza vai ser igual. Ele vai percorrer o mesmo deslocamento, ΔS,
Só que agora, no intervalo de tempo, ΔT', né? Vai mudar o intervalo de tempo aí. Ok? Isso é um sistema. Tá bom? E você vai substituir os valores aí. Quando você resolve esse sistema aí, vamos substituir. Quer ver? Olha, você pode passar a régua aqui, né? Processo da adição. Simplifica aqui. Eu vou ter duas vezes a velocidade do barco vai ser igual a essa soma aqui. ΔS por ΔT, que é o tempo de descida, mais ΔS por ΔT', que é o tempo de subida, 1 minuto e 40 segundos. Eu estou chamando de ΔT', né? Ok? Então você vai ter que duas vezes a velocidade do barco será igual. Olha, ΔS são 100 metros. 100 dividido por ΔT aqui na descida, que era 20 segundos. Mais ΔS, os mesmos 100 metros, só que agora é na subida, dividido por ΔT', 1 minuto e 40 segundos, 100 segundos. Tá? Então, duas vezes a velocidade do barco será igual 100 dividido por 20, 5. Mais 100 dividido por 100, 1. Então a velocidade do barco será igual a 6 dividido por 2. Chegamos que a velocidade do barco vale 3 metros por segundo. Sistema internacional. Tá? Agora vamos para a velocidade da correnteza. É só você pegar um desses dois aqui. Ó. Vamos pegar o primeiro, por exemplo. Se eu pego que a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza é igual a ΔS por ΔT. Eu estou pegando aqui a primeira, né? A primeira aqui quando está descendo o rio. Então você vai ter a velocidade do barco, que agora eu conheço, vale 3. Mais a velocidade da correnteza, que eu estou procurando, é igual ΔS 100 metros dividido pelo tempo. O tempo de descida é de 20 segundos, né? Ele desce o rio ali, ó. 20 segundos. Então, o que você vai ter? Que a velocidade da correnteza será igual a 100 dividido por 20, 5. Esse 3 passa para cá subtraindo. Menos 3. Então, a velocidade da correnteza será igual a 2 metros por segundo. Ok? Bom, vou colocar uma lista anexa também, tá? Com mais exercícios envolvendo toda essa cinemática vetorial. Até a próxima aula.